Jesus Cristo Redentor, o Cordeiro fel bebeu e seu corpo padeceu, uma lança o perfurou e dali fonte jorrou, água e sangue misturou pra lavar e redimir nosso coração tão vil. Todos vejam que ele fez. Aleluia, aleluia, ao Cordeiro que venceu. Aleluia, aleluia, Jesus Cristo Redentor. Ó Cordeiro, nos conceda sua graça, seu perdão, quando a confiança em ti nos faltar e vacilar. Por favor, perdão e luz, e sustenta nossa fé. Exultemos com vigor, o Cordeiro nos remiu. Aleluia, aleluia, ao Cordeiro que venceu. Aleluia, aleluia, Jesus Cristo Redentor. Paz e graça, irmãos queridos, paz e graça. Que coisa boa poder vê-los, ainda no número reduzido, mas muito maior do que na semana passada. Que coisa boa. Agradeço a Deus por esta oportunidade que nos dá de, num só lugar, poder cultuar Jesus. Isso faz bem para a nossa alma, faz bem para o nosso coração, isso é colírio para os nossos olhos. Sejam, portanto, muito bem-vindos, muito bem-vindos. Quero convidá-los para que façam as suas inscrições para o próximo domingo, dia 25. Façam as inscrições para o culto da noite. Faça a inscrição para o culto da manhã. Se porventura o número de inscrições for maior do que aquele que é permitido estarmos aqui, nós faremos um culto à tarde. Eu estou disposto a vir à tarde, mesmo sem a internet, mas estamos dispostos a fazer um culto aqui por volta de 15 horas. Se o número, o desejo daqueles de estarem aqui for maior, vocês estão convidados. Isso faz bem para nós. Sejam, por isso, muito bem-vindos para o culto presencial aqui e para o culto virtual através da internet. Deus possa nos abençoar. A escola bíblica dominical também está aberta para ser híbrida. Um pessoal aqui e outro pessoal em casa. Hoje eu fui privilegiado, falei com o diretor de ensino, porque abriu e já estava aqui. Ele ligou para mim e disse: e aí, vamos abrir? Eu estava assim meio receoso, não sabia se havia tempo hábil, e o pessoal começou a pipocar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu me animei e foi muito bom. Foi um presente para mim, abrir a escola dominical com o pessoal. O nosso diretor de ensino está informando que a partir de hoje vai estar aberto para todas as classes presenciais.
Evidencialmente, haverá então a gravação, haverá o culto. Mas a nossa força vai ser presencial. E ele está informando que a escola dominical começa às 10h15. Primeiros momentos, 10h15. Vocês estão então convidados. Faça a sua inscrição para a escola dominical, por gentileza. Por quê? Porque, por motivo de organização, nós vamos então movimentar as classes nos seus devidos lugares. Então, uma classe tem 40 pessoas, ela vai para uma sala maior. Uma classe tem 180 pessoas, ela vai para uma classe maior ainda. Uma classe com 927 pessoas vai para o templo. Entenderam a ideia? Então, a gente precisa dessa informação que vocês vão nos passar, tá bom? Haverá a transmissão para aqueles aqui do templo. Eu acho que os jovens também estão fazendo isso através da internet. E vocês estão convidadíssimos para o culto da manhã, escola dominical, e culto 18h15. Tá bom? Amém? Quero convidá-los a colocarem-se em pé, por gentileza, os que estiverem aqui. Obrigado. Obrigado, Senhor. Muito obrigado pela alegria de poder abrir este lugar e receber o teu povo. O nosso coração veio cheio de expectativa, de receber bênçãos, de rever irmãos, de participar de um culto de forma presencial. A nossa alma tem sede de que isso aconteça. Não é por hábito, não é por costume, é por necessidade de alma mesmo. Obrigado por esse privilégio de ter este lugar e de saber que o teu Espírito junta gente aqui. Obrigado, obrigado. Alguns não puderam estar conosco por várias razões. Por viagem, por escala, por não ter feito a inscrição, porque moram longe, porque estão enfermos. Mas eu quero pedir ao Senhor que os visite igualmente e os abençoe igualmente. E lhes edifique tal qual aqui, promovendo neles as bênçãos do Senhor. Pedimos a Deus pela irmã Maria Moreno. Visita ela, Senhor. Abençoa, Senhor. Confiamos aos teus cuidados isso. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Obrigado, obrigado. A nossa irmã Maria Moreno está atravessando um tempo difícil na sua saúde. Ela está no apartamento 512 do Policlin. Está aberto para visita. Qualquer irmão, qualquer líder que desejar ir, chegue lá, se informe, dê o seu nome e vá lá para orar com ela, abençoá-la. Vai ser muito bom. Vai ser muito bom. O quadro dela é delicado, mas está aberto para visitação. Não se trata de Covid, é saúde mesmo, tá bom? Alguns irmãos nossos estão enfermos, também precisando dos nossos cuidados de oração. Visite-os. Há alguns irmãos desempregados, ore por ele. Nós temos 2 momentos de vigília durante a semana. Um na quarta-feira, iniciando às 8 horas, por 24 horas, e outro no sábado também, iniciando às 8 horas, também 24 horas. E você tem aquele momento de 20 minutos, e o pastor está colocando os motivos específicos para a oração naquele período. Eu sei que é muito motivo para pouco tempo, mas você pode passar, você pode começar antes, passar do tempo sem nenhum problema. Você não vai perder nada com isso, pelo contrário, você vai estar enriquecendo a comunhão da nossa igreja, tá bom? Irmãos, o pastor Acácio, na semana passada nós assinamos um documento de aquisição de uma propriedade onde eles poderão se reunir em culto.
Mas o lugar estava fechado há algum tempo, ele vai precisar de uma reforma, uma grande reforma, na parte de pintura, na parte de construção, de limpeza. Então eles farão um mutirão sábado, às 10 horas da manhã, lá em Pinda. Quem desejar, por favor, nos avisa. Eu não poderei ir, porque estarei em reunião com a mesa. Temos uma reunião da mesa, às 9 horas. Eu até tentei marcar com o pastor para o outro sábado, ele falou que tem pressa, e que eles então estariam marcando para esse sábado fazer um mutirão. Quem puder estar ali, eu não sei trabalhar, vou levar pão de queijo para a turma. Vai lá, leva pão de queijo para o pessoal, vai ser muito joia. Eu vou levar suco, leve cajuína para o pessoal de lá. Vai ser muito bom, né, Nascimento? É sempre muito bom. Eu vou lá, eu sei pintar, vai ser joia a sua participação ali. E as ofertas continuam ainda liberadas e abertas para quem desejar participar. Tá bom? Por favor, abra a sua Bíblia em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo de número 13. Os 5 primeiros versículos, só os 5 primeiros versículos, Marcos 13. Ao sair Jesus do templo, disse um dos seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções. Mas Jesus lhe disse: vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se. Então Jesus passou a dizer-lhes: vede que ninguém vos engane, apenas até aqui, propositalmente. Cuidado, que ninguém lhe engane. Vamos cantar louvores ao nosso bom Jesus. Obrigado, irmãos. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Vamos louvar ao nosso Deus, o nosso Salvador. Convido você que está aqui a colocar-se em pé para cantarmos juntos ao Deus da nossa salvação. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Ele é a luz do mundo, o forte mediador, que me purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal, a solicitude minha toma-se. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei. Nele tenho firme abrigo em tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele faz-me puro e santo coração. Que o mundo me abandone e persiga o tentador.
e fiel e obediente aqui viver. Em torno a mim se acampar quem me protegerá, até quando face a face eu possa ver. Dos céus então entrando na glória eu ficarei, com Jesus meu Salvador gozando enfim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Amém, amém. Vamos exaltar o nome do nosso Rei, Ele exaltado. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Cante a Ele. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Ele exaltado no céu. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Amém. Os irmãos podem sentar. Na reabertura dos trabalhos presenciais hoje, eu acredito que muitos de nós estávamos com saudades do templo, saudades da comunhão, saudades de no culto ver os irmãos. E hoje o Senhor nos deu esta graça bendita. E eu queria hoje pensar um pouquinho com vocês sobre o Salmo da Saudade. Salmo de número 84. Por gentileza, abra a sua Bíblia no Salmo de número 84.
Ou convidar o pastor Vinícius que nos ajude nesta leitura, meu irmão. Hoje pela manhã eu fiquei agradecido quando ele fez isso. E para que os irmãos possam acompanhar a leitura, eu farei a leitura dos ímpares, dando início no versículo 1, e os irmãos, junto com o pastor Vinícius, os pares. Tá bom? Vamos ler. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvem-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. O qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá força e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém? Vamos orar mais uma vez. Obrigado pela liberdade que temos de cultuar o Senhor de portas abertas. Obrigado pela alegria de saber que muitos lares são abençoados pela internet, porque irmãos se prepararam para que esse culto chegasse a eles. Obrigado. Obrigado pelos que estão aqui e obrigado pelos que estão em casa. Obrigado. Agora, fala, Senhor nosso Deus, de forma bem clara ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Esta semana, a dona Lourdes Pollon pediu a filha para me ligar. Ela disse assim: pastor, a mamãe está precisando ir ao culto. Será que ela poderia ir? Eu sei que está meio fechado, é uma fase estranha, mas ela precisa. Assim, traga. Dê um jeito e traga. Eu disse, não só ela vai, como eu vou com ela. No final da semana foi liberado e cedinho ela estava aqui, o pastor fez até menção dela. Há quanto tempo? Eu vou visitar a dona Lourdes, e ela fica do lado do portão para dentro e eu do lado do portão para fora. Como eu escuto pouco, eu tenho que gritar. Ela já é um pouco idosa, escuta pouco também, ela grita de lá, eu grito de cá. Interessante. Hoje a filha falou assim, o senhor pode ir, o senhor recebe ela no estacionamento, fica distante, dá para servir um café, mas vá lá. Como nós temos saudades de estar junto, saudades de ver, saudades do templo, saudades do culto. Há quanto tempo tem gente que não vai à igreja? Meus irmãos, no dia 15 de março do ano passado, 15 de março de 2020, foi o último culto presencial. Aí fechou. Pronto. Aí nós ficamos aí fechados, apenas virtualmente, até agosto, setembro, quando nós reabrimos. Mas o medo fez que alguns
ainda tivessem dificuldades, a dificuldade que nós tínhamos de entender esse momento. Em dezembro fechou de novo, aí nós fomos para o virtual. Aí reabriu em janeiro. Aí fechou em março e hoje está reabrindo. Mas tem irmãos que a gente não vê há mais de ano, bem mais de ano. E nós temos saudades dele. Saudades dos domingos, em que você sabia que era dia de culto e que você já passava a roupa do culto. Porque nós temos, né? Os crentes têm a roupa do culto. Essa aqui é roupa de culto, não tem jeito. É roupa de culto. Se você soltar ela em casa, ela vem para a igreja. Porque ela não conhece outro lugar. Ela não conhece outro espaço, outro caminho. Soltou lá, ela chega na igreja. Não precisa nem preocupar, ela vem. É esse o caminho desse terno aqui. Temos saudade daquele tempo em que nós nos arrumávamos para vir ao culto. Saudades do coral, de ouvir, de ser abençoado. Saudades de ver irmãos, de abraçar amigos. Saudades de participar da Santa Ceia, de ver os irmãos se levantando de onde estão e vir até aqui no gasofilácio, trazendo o seu dízimo, a sua oferta. Faziam isso em meio a cânticos, com alegria, no meio de contentamento e gratidão, multidão de festa. Era essa a ideia. Saudades de tudo isso. Saudades quando o culto terminava e o pessoal continuava ali, o culto aqui, culto ali, na praça, e o pessoal não ia embora. E o seu Paulinho, que é o vigilante, querendo ir para casa, dar uma volta e não podia porque o pessoal estava aqui ainda. Saudades disso. E a grande maioria, depois do culto continuar lá, ainda arranjava um lanche. Vamos lanchar! E a turma continuava o culto na lanchonete. E o domingo se estendia. Era o dia mais comprido. Saudades do templo. Esse salmo aqui basicamente fala disso. Quando os filhos de Coré relacionavam-se ao templo, aquilo era a certeza de que Deus estaria ali. O templo, para o judeu, para o hebreu, era o centro da vida espiritual. Tudo girava ali em torno do tabernáculo, em torno do templo, depois na sinagoga. As coisas aconteciam a partir do templo. Esse salmo aqui, ele é escrito pelos filhos de Coré, ou filhos de Corá. Muito embora Calvino, Lutero e Spurgeon atribuam esse salmo a Davi, quando ele fugia do seu filho. E nessa fuga ele tinha saudades da casa do Senhor. E ele então descreve esta saudade do templo, onde as coisas espirituais aconteciam, aonde Deus ordenava a vida e a bênção para sempre. Observem aqui este salmo sob este aspecto da saudade. Do versículo 1 até o versículo 4, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O desejo de comunhão no templo era tão intenso que o salmista usa expressões não usadas em nenhum outro lugar. A minha carne exulta, a minha alma suspira, porque ele sabia que o templo era um lugar onde Deus estava. Era a certeza da presença de Deus. Deus mora ali, ali ele é encontrado, ali está o seu templo, a sua morada. O Senhor vai lá. Eu vou sair do lugar A para encontrar-me com o Senhor no lugar B. E lá o povo vai também. É o
templo do Senhor. Eu me alegrei quando lembraram-se de mim e me convidaram para ir ao templo, à casa do Senhor. Havia um espaço físico, um lugar, onde era chamado o lugar da adoração. Para aquele povo, o lugar era predominante para se estar com Deus. Quando aquela samaritana encontra-se com Jesus, durante o diálogo, ela vai mudando o título de Jesus. Quando ela chega a atribuir a Jesus o título de profeta, vejo que tu és profeta, imediatamente a essa atribuição ela faz uma pergunta: aonde se deve adorar? Os nossos pais adoravam aqui, mas vocês estão afirmando que é em Jerusalém, lá no templo. Aonde se deve adorar? E o Senhor Jesus então esclarece para ela que não é um lugar, não é um espaço. O salmista Davi, no Salmo 122, ele diz: eu me alegrei quando me convidaram, me incluíram nos convidados para ir à casa do Senhor. Um lugar físico, um espaço chamado templo. Deus está lá. Eu saio de um lugar para outro, para o templo, para a comunhão, para a adoração, para a oração. Eu estou fazendo algo para isso. Fazia bem para aquele povo isso. O Senhor Jesus chega, coloca todas as informações nos devidos lugares. Ele limpa o templo das impurezas que haviam ali. Ele perdoa pecados no templo, na sinagoga, na casa de Simão o leproso. Ele perdoa na casa de Zaqueu, ele perdoa na praia, ele perdoa em vários lugares. Ele está tirando esta ideia de que o templo onde está Deus é um espaço apenas naquele lugar. Ele começa então a desmistificar. Ele ensina em vários lugares, cura em vários lugares, abençoa e salva em vários lugares. Ele prepara o povo em vários lugares, mas ele fala da casa do Pai. Não como o espaço físico. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Ele ensina sobre o reino. Hoje, o templo é qualquer lugar. Culto é todo dia. Nós não estamos presos a esse espaço físico, como se só aqui pudéssemos cultuar. Quando fomos impedidos de cultuar aqui, paramos de cultuar? Não. E se não houvesse internet, pararíamos de cultuar? Também não. O que é que o Marcos Rony, diácono, iria fazer? Gente, olha, a partir de hoje, o templo está fechado, não temos internet, vamos fazer culto aqui em casa. Felipe, você prepara a música. O Eric vai fazer a leitura devocional. A minha esposa faz a oração intercessora. E eu ministro a palavra. E o culto continuou lá. Porque não foi impedimento para isso. Todos os lugares. O Senhor Jesus, então, criou um templo em todos os lugares. É muito bom estarmos aqui. É muito agradável, é muito gostoso nos reunir num só espaço. Mas o Senhor Jesus nos fez templos e nos fez sacerdotes. Os filhos de Coré ou Davi ansiavam por um lugar. Nós ansiamos sim, mas não é o lugar só. Se estivéssemos na praça, hoje não porque choveu, mas num dia quente seria agradabilíssimo ali. Eu fiz cultos ao ar livre, debaixo de árvores, porque não tinha outro lugar para se fazer, sem problema. Já fizemos isso na areia da praia, com os pés no chão. Mas o templo aqui, templo físico, é um lugar de encontros. É o lugar do encontro do Tiago com Deus, mas é o lugar do encontro do Tiago com o André. Isso é motivo de alegria. Isso faz com que a nossa alma deseje estar aqui. Por isso, o salmista aqui diz que a sua alma desfalecia por isso.
e a sua carne exultava, desejava por encontrar-se ali. É interessante que neste lugar chamado templo, no versículo 3, o salmista faz menção de duas aves, dois pássaros. Ele fala do pardal e fala da andorinha. O pardal é o mais universal ou mais comum de todas as aves. Tem pardal, gente, em tudo quanto é lugar da terra. Tudo quanto é lugar. Há quem diga que nem é ave. Há quem diga que isso é praga. Gente, pardal é praga. Eu me lembro de uma época, eu devia ter 10 anos, me ensinaram a fazer arapuca. E eu fiz um arapuca e coloquei alguma coisa lá que disseram que o pássaro come. E eu coloquei e eu fiquei por longo tempo esperando o pássaro entrar para comer. Quando ele comeu, eu puxei com tanta força que derrubou a árvore, derrubou aquilo tudo. Aí eu aprendi que tinha que ser mais devagar, coloquei de novo. E não é que ele veio, ele disse, é o mesmo, tudo é parecido. E ele veio, eu puxei devagarzinho e ele desceu. A minha alegria era enorme, porque era o primeiro pássaro que eu consegui pegar. E eu levei para alguém e alguém disse, isso não é pássaro, isso é uma praga, isso é pardal. Eles estão em todos os lugares da terra. E isso quer nos dizer que a casa do Senhor, o templo físico, é um lugar para receber todas as pessoas indistintamente. Aqui somos todos pardais. Não tem médico, aqui não tem professor, aqui não tem doutor, aqui somos todos irmãos. Irmãos, o Senhor nivelou todos. O pardal encontrou casa no templo. Lá o pardal não é praga, é pardal. É criatura de Deus. No templo o pardal é valorizado. Mas também ele fala da andorinha. A andorinha é o mais sociável das aves. Há quem diga que uma andorinha só não faz verão. Mas no templo ela encontrou um lugar seguro, onde ela faz o seu ninho e cria os seus filhotes. Então no templo é o lugar do pardal. Todos podem chegar, todos. Hoje pela manhã na escola dominical entrou um pardal no último banco. Aonde está o Marcão? Alguém trouxe o pardal e sentou o pardal. E alguém disse, o senhor pode ficar aqui. É a casa do pai. E o pardal ficou. Pardal. Porque aqui é um lugar de acolhimento para os pardais. Mas também é um lugar para as andorinhas. Onde nós criamos os nossos filhos com segurança. Onde nós encontramos toda a harmonia e paz. Há um lugar onde todos somos iguais. Há um espaço onde nós somos recebidos. É por isso que, quão amáveis os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Eu desejo esta comunhão. O templo é para isso. O templo físico é para isso. Mas o templo físico também traz-nos a ideia da alegria de estar na comunhão dos irmãos. Olha o versículo 5. 4 e 5. Bem-aventurados os que habitam em tua casa. Louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. Apenas até aqui. Outro benefício do templo é a comunhão dos irmãos. As bênçãos aqui adquiridas. Todos nós, irmãos, temos lutas lá fora e alguns temos lutas aqui dentro. Não tem como evitar isso. Mas as lutas lá de fora faz com que desejemos chegar aqui na esperança de que aqui seremos revigorados, direcionados, abençoados, fortalecidos. É aqui. Há alguns anos atrás, fazia a mesma coisa que a Gabriela. Alguns anos atrás, uma irmã, hoje missionária, teve tantas lutas na sua empresa,
E ela disse assim: eu vou ao templo para ouvir a palavra de Deus, porque o Senhor falará ao meu coração. Mesmo que tenha lá 1 milhão de pessoas, o Senhor falará comigo. E naquele dia, o pastor falou o nome dela. E ela entendeu que em quase 7 bilhões de pessoas na terra, o Deus Todo-Poderoso ouviu a oração dela e atendeu ao seu clamor e lhe respondeu durante o ajuntamento do templo. Quantos de nós temos uma semana difícil e chegamos aqui na esperança de ser restaurado, de ser abençoado, de ser alimentado, consolado, de sentir amor, de sentir proteção? Aqui o pardal encontrou casa, aqui a andorinha pode criar os seus filhos, aqui. É nesse espaço que as bênçãos acontecem. Mas o versículo de número 6, o qual passando pelo vale árido, o homem bem-aventurado, o homem feliz, ele passa por situações consideradas desertos, vale árido, ou vale de Baca, vale de Bacá. Esse espaço de Israel tem uma planta que só nasce lá, chamada balsameiro ou álamo. Em determinado tempo, ela solta umas gotas de água que as pessoas chamam de lágrimas. É por isso que alguns historiadores chamam o deserto árido de Vale de Lágrimas. Ali no Vale de Dores, no Vale de Lágrimas, o homem bem-aventurado passa por aquele deserto. Ele tem dores próprias daquele lugar. Ele sente angústias próprias daquele lugar. Do Vale de Bacá, ou de Baca, Vale de Lágrimas. Onde tem as balsameiras choronas. O homem bem-aventurado passa por ele, mas ele tem em Deus a condição de transformar aquele deserto árido num manancial. O que pode acontecer para que haja alegria ao passar por esse vale e transformá-lo num manancial? O versículo 5 diz que aqueles cuja força está em Deus vão passar pelo vale árido, mas eles passam na esperança de transformação. Aquele vale árido será transformado por Deus. Por quê? Porque a força do homem que atravessa está em Deus. Não é no seu suor, não é na garantia dos seus bens, não é na sua vasta experiência. A sua força está em Deus. Por isso, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, o qual, passando pelo vale árido, faz dele o manancial. Todos nós temos uma semana difícil, ameaça de perder emprego, atritos dentro de casa que você não sabe como resolver, que dificuldade. Mas o homem cuja força está em Deus, ele consegue transformar esse vale de lágrimas, vale de dores, num manancial. Outra resposta para essa transformação é quando a confiança está em Deus. Versículo 12. Olha aí. Ó Senhor dos Exércitos, feliz o homem que em ti confia. A confiança no Senhor. O salmista Davi, no Salmo 20, versículo 7, diz assim: uns confiam em carros, outros confiam em cavalo, mas nós nos gloriaremos no nome do Senhor. Esses que põem no Senhor a sua confiança e não pende para um lado nem para o outro, esses passarão também pelo vale árido, mas eles serão transformados no manancial. Às vezes os nossos pés estão no vale, mas o nosso coração nos caminhos aplanados. Não são os meus pés que definem os meus sentimentos. Se são os meus pés, aí então não tem jeito. Se os teus pés, se aonde você está, define quem você é, aí então você é muito infeliz. Não tem como ser feliz. A pandemia não me definiu. Não. Não vai definir o que eu vou sentir, o que eu vou pensar, o que eu vou querer, não. Não. Feliz o homem cuja força está em ti.
Feliz o homem que confia em ti. Passando pelo vale árido, ele transforma aquilo no manancial. Feliz aqueles que olham para essa situação, mas de uma forma muito acima dela. Como Jó, que ao perder tudo que tinha, ele levanta, tira as suas roupas e diz: Deus deu, Deus tirou. Bendito seja Deus. Esta ideia de que eles vivem acima das circunstâncias que vivem. Desculpem, me perdoem. Os pés estão na crise, mas o coração e a mente não. Eles estão olhando para o Senhor. À semelhança de Pedro, que põe os pés na tempestade do mar, mas os olhos no Senhor, e assim ele caminha em direção ao Senhor. Quando ele tira os olhos e olha para a situação, aí ele afunda. Todos afundam. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. Passamos, irmãos, passamos por vales de lágrimas, vales de dores. Isso faz com que sintamos saudades de Deus. Saudades da casa de Deus. Quantas vezes, no meio das lutas, a gente não fala: Senhor, me leva. Me leva. Tem nada aqui que me prenda. Me leva. Me chama. Chama pelo meu nome. Maranata. Maranata. Vale de Bacar. Por fim, os filhos de Coré, os filhos de Corá, ou Davi, conforme alguns acham, disse que eles vão indo de força em força, diariamente apresentando-se a Deus, diariamente recebendo as bênçãos de Deus, na esperança de que o Senhor os acolha diariamente. Versículo 8 até o versículo 10 ou versículo 12. Senhor dos exércitos, escuta-me a oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó, olha, ó Senhor, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia, aí ele vai trabalhar esta questão de tempo aqui. O salmista estava com saudades da casa de Deus, saudades de Deus, anelava por isso, ansiava mais por Deus do que pelas bênçãos de Deus. E ele descreve o templo como um lugar de adoração, mas também como um lugar de oração, oração diária. Ele tinha a certeza de que as bênçãos de ontem não garantem as bênçãos de hoje. As vitórias da semana passada não nos garante vitória na semana que vem. Eu vou precisar me apresentar ao Senhor diariamente. O pão nosso de cada dia. Esta ideia. Você não pode simplesmente chegar hoje à noite e falar: Senhor, a oração de hoje é a mesma de ontem, tá? Amém. E vai dormir. Você faz isso? Senhor, eu já li a Bíblia ano passado, então, amém. Você chega diante do almoço, mesa posta, almoço pronto, aí você fala para a esposa: olha, eu já almocei ontem, não vou almoçar hoje não. Um dia você aguenta. No dia seguinte, vai lá, que muita perseverança, você ainda resiste à tentação de comer. Aí você: já comi antes de ontem. Mas daqui a pouco, você vai ouvir uma voz: transforma a pedra em pães. Você está com fome. Transforma a pedra em pães. Aqui nos é dito da esperança do salmista de se receber as bênçãos de Deus. Diariamente ele se apresenta. É por isso que nós estamos aqui, para cultuar ao Senhor. Eu não posso simplesmente dizer: Senhor, semana passada eu te cultuei, então o culto é o mesmo, hein? Não mudou nada, a situação é a mesma, a fase é a mesma, o governo é o mesmo, lá em casa não tem nenhuma novidade, então é isso aí, olha, tá aí. Não, diariamente nós nos apresentamos ao Senhor, porque as nossas necessidades também são diárias. A nossa esperança está em Deus. Aí o salmista diz: eu prefiro estar à porta da casa do meu Deus
a permanecer nas tendas da perversidade, pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Ele está trabalhando esta questão diária. Estou com saudade da casa de Deus. Saudade da comunhão. Hoje não é saudade do templo. É, às vezes, saudade de ver os irmãos. Saudade da santidade que nós tínhamos nos primeiros meses de conversão. Você lembra? Saudade de sair para evangelizar como o Jonas está fazendo. Saudade de ir importa, importa. Saudades de fazer um jejum que a gente fazia nos primeiros meses de conversão. Saudades de Deus. Saudade de descobri-lo na sua palavra. Saudades de intimidade, de chegar no quarto fechado e orar a Ele em secreto, e Ele que vem em secreto te responde e te chama pelo teu nome. Saudade de ter sonhos de Deus. Saudades de Deus. Saudades da casa do Pai. Quantos trabalhadores na casa de meu Pai têm pão com fartura, e eu aqui estou longe. Que saudades! Vou voltar. Vou retornar ao primeiro amor. Por gentileza, abra a sua Bíblia. Volte um pouquinho para o Salmo de número 43. Salmo de número 43. Saudades de Deus. Saudades da comunhão com o povo de Deus. Saudades das orações, saudades da leitura, saudades da santificação, saudades. Hoje eu estou com saudades da comunhão. E o Senhor nos permitiu esta abertura. Portanto, versículo 4. Então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Desejos pelos átrios do Senhor. Salmo 133, encerrando. Olha como é que ele trata essa questão de comunhão. Ó como é agradável, ó como é bom, ó como é louvável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Faça a sua inscrição para a nossa comunhão na próxima semana. Se houver um número excessivo, eu vou acertar com o pastor Vinícius e a gente faz um culto às 15 horas. Para que todos possam cultuar o Senhor e se ver e sentir o prazer da comunhão dos remidos do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé, por favor, por gentileza. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Pai, obrigado pela reabertura aos cultos presenciais. Obrigado. Estávamos com saudades disso.
A nossa alma tem necessidades disso. Não é o templo, é o tempo. Não é o lugar, são as pessoas, é o ajuntamento. Não é o templo, é o Senhor. A nossa saudade não é da igreja, é do Senhor. É provável que alguns de nós tenhamos nos afastado também do Senhor, e não só do templo. É provável que alguns se afastaram do culto presencial e se afastaram do culto ao Deus presente. É provável que alguns estejam tão longe do Senhor que já nem reconheçam os irmãos. E ao retornar, não queiram participar da festa na casa do Pai, porque estão longe. Senhor, eu me coloco diante do Senhor em favor deles, pedindo que o Senhor nos abençoe e nos aproxime do Senhor. O Senhor morreu e ressuscitou para esta reconciliação e confiou a nós o ministério da reconciliação. Que façamos isso por nós e por nossos irmãos. Abençoe o ajuntamento, Senhor. Fala a cada um de nós de forma pessoal, direta, individual. Fala conosco, Senhor. E aqueles que estão com desejo de ver o Senhor, de se aproximar do Senhor, que sejam atendidos. Aqui, em casa, em qualquer lugar. Mas que esse lugar físico seja um lugar como o salmista fala, onde o mais comum dos pássaros encontra lugar. Onde o mais sociável dos pássaros encontra ninho. Que assim seja, para a glória do teu nome e edificação do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar o pastor Vinícius que venha aqui orar, encerrando assim o nosso ajuntamento. Vamos agradecer a Deus pela sua vida. Ele vai orar para que você tenha uma semana na presença do Senhor e que durante a semana você faça a sua devoção ao Senhor. Você tenha o seu culto amanhã, ou pela manhã, ou à tarde, ou à noite, mas você tenha o seu culto pessoal, onde você vai dizer, meu Deus, meu Pai, a sua leitura, a sua alimentação diária, você vai fazer isso pessoalmente, como servo do Senhor. E no domingo nós estaremos aqui para dizer, não Pai meu, mas Pai nosso. Tá bom? Por favor, meu irmão. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo juntos, Obrigado. Ouvindo a tua palavra juntos, orando juntos, cantando juntos, Obrigado. ó Deus. Obrigado. De fato, nós somos o teu povo, É verdade. rebanho do teu pastoreio. Aleluia. Te louvamos por essa oportunidade, ó Deus, e te pedimos que o Senhor, muito em breve, possa reunir todo o teu povo, cada um dos nossos irmãos que ainda não podem estar conosco. Faz isso, Senhor, para a edificação da tua igreja e para a glória do seu nome. E abençoe cada irmão, cada família, ó Deus, nessa semana que começou, que possamos permanecer sempre buscando a tua face, permanecer em tua presença, pois um dia em tua presença Aleluia. vale mais que 1000. Por isso, ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 O Senhor nosso Deus faça chover na tua horta e abençoe a tua casa e providencie pão para a tua mesa e paz para os teus relacionamentos. Haja luz para as tuas decisões, proteção para os teus filhos. O Senhor entre com harmonia na tua casa e Ele fale individualmente ao teu coração.
E você entenda o recado pessoal de Deus para você. Deus te abençoe e te fortaleça. O Senhor te faça crescer na graça e no conhecimento dEle. E que o amor de Deus, o nosso Pai, as ternas misericórdias e a bendita graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o consolo, a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo este povo aqui reunido e com todo o povo de Deus em toda a face da terra, hoje e até a volta esperada e gloriosa de Cristo Jesus. Amém. Amém. Sentai-vos, irmãos.